Olá, turma, bom dia. Vamos iniciar com o livro de reforço, recordando a história do Quilombo dos Palmares, né, que ficou conhecido por ser o maior quilombo da história brasileira. Esse quilombo a gente já viu que foi construído na região das capitanias de Pernambuco, né, que hoje abriga tanto os estados de Pernambuco quanto de Alagoas, mas a localização exata está no estado de Alagoas, ok? Então, esse quilombo foi chefiado por Zumbi, né, que foi um líder que lutou pela libertação dos escravos, né, tem uma história memorável, né, no país. Então, na página 142, vocês vão realizar atividades relacionadas ao Quilombo dos Palmares, certo? Então, cada segunda questão, terceira, quarta e quinta questão está relacionada à história de Quilombo dos Palmares, ok? Na página 143 do livro de reforço, nós temos a resistência africana à escravidão, ok? E a resistência dos escravos, pessoal, foi uma resposta à escravidão, certo? Na época, que foi para mim, foi uma instituição, né, presente na história do Brasil, né, ao longo de mais de 300 anos. E a sociedade brasileira, ela foi construída, né, a partir da utilização dos trabalhadores escravos, tanto os indígenas no início da descoberta até trazer os africanos para o Brasil, né, para a colônia no Brasil. Então, essa história da resistência dos escravos é uma história muito longa e penosa, né, porque eles lutaram muito, muitos morreram, né, com as rebeliões durante a colonização. Então, houveram três formas de resistência à escravidão no Brasil, que foram as fugas, o suicídio e as lutas, certo? Então, essas foram as três formas de resistência, né, à escravidão, né, na época da colonização no Brasil. Isso porque os africanos eles tiveram muito mais dificuldades, né, de sobrevivência no nosso país, porque eles desconheciam, né, a extensão territorial do país, diferente dos indígenas, né, que também no início eles resistiram, mas eles tinham mais facilidade por conhecer todo o território, né, por conhecer a extensão, né, que tinha o país, que tem o país. Então, para o índio foi muito mais fácil a sobrevivência do que para o africano, né, que não conhecia nada aqui no país, que foi trazido do seu país de origem para ser escravo aqui na colônia brasileira. Então, turma, de acordo com as orientações aqui, com tudo que a gente já viu nos vídeos anteriores, né, relacionado à colonização e à escravidão, né, e à resistência, né, à escravidão, vocês vão realizar a atividade do livro de reforço, certo? Então, leiam atentamente cada uma das questões e respondam, ok? Observe essa imagem, pessoal, que nós vamos recordar agora o que é a fotossíntese, ok? Então, a fotossíntese é um processo biológico, né, como nós já vimos, né, realizado através da clorofila presente nas plantas verdes e através da energia solar, como nós estamos vendo aí, né, ela absorve a água e o dióxido de carbono da atmosfera, que são transformados em energia química, certo? Isso quer dizer o quê? Que a planta, pessoal, ela produz o seu próprio alimento, ok? E ao mesmo tempo ela libera o nosso incrível oxigênio, que é o que mantém vivo todo ser vivo na Terra, ok? Então observe aí, vou pegar aqui a caneta. Então, turma, esse processo, né, da fotossíntese, ele é muito importante para todos nós seres vivos, né, que dependemos diretamente do oxigênio. Então, percebam aqui, né, que a planta, né, ela recebe essa energia solar, o gás carbônico, absorve água e sais minerais e produz o seu próprio alimento. E, simultaneamente, ela libera o oxigênio tão necessário para todos nós, ok? Então, turma, vocês vão fazer a leitura, né, de cada questão
do livro de reforço de vocês, certo? E vão responder de acordo com as informações dadas aqui, de acordo com os vídeos passados, ok? Pesquisem também no livro de ciências de vocês, certo? Só relembrando aqui nesse esquema, certo? O processo de fotossíntese nada mais é do que a produção de alimento da planta, certo? E a liberação, certo, do oxigênio, certo? Porque há uma transformação aqui do dióxido de carbono, certo? Ou seja, a planta ela produz o seu alimento e libera o oxigênio, né, que é fundamental para o ser vivo, que libera o dióxido de carbono juntamente com outras, né, que também liberam o dióxido de carbono, certo? A planta capta o dióxido de carbono e transforma em oxigênio, ok? Então, esse esquema aqui, ele mostra bem todo esse processo que é fundamental para todo ser vivo na Terra. Outra coisa também, por que a planta é considerada um ser vivo? A planta, ela é um ser vivo porque ela nasce, cresce, reproduz e morre. É como todos os seres, outros seres vivos na Terra, certo? Que nascem, crescem, reproduzem e morrem, ok? Então, de acordo com as informações, leiam cada questão da atividade de vocês e respondam, certo? Qualquer dúvida, podem enviar uma mensagem.